Hallelujah, Jesus, wonderful. Se preparem para o vídeo de hoje. Eu queria que você abrisse bastante a sua cabeça do que você vai ouvir. Porque eu vou falar de um álbum protestante, do Kanye West, e vou falar bem. Eu juro que eu tô bem, beleza? Estava eu mexendo no meu computador quando eu descubro que o Kanye West, o marido da Kim Kardashian, calma, você tá no Santa Carona, tá? Você tá no canal certo, lançou um disco novo, porque ele se converteu e resolveu parar a carreira. Só que aí o pastor dele falou pra ele, não mano, vai lá, cria um álbum pra você evangelizar. E ele, beleza, vou fazer. E ele lançou essa semana, Jesus is King. E ele não é um disco que faz referência a Jesus, igual o Rosa de Saron faz nas entrelinhas. Ele não é um disco que cita Jesus numa música, igual o Bon Jovi fez com Lost Highway. Ele é um álbum gospel, 100% gospel, da primeira à última música. E não é um gospel leve, é um gospel toma Jesus na tua cara. Você entendeu? É um gospel, tipo, louvai ao Senhor teu Deus no alto das montanhas, amém, aleluia, com coral, giripoca, piano. Foi isso que ele fez. E agora vem a parte mais cabulosa que eu vou ter que dar o braço a torcer. O álbum é bom pra caramba. Na hora que eu ouvi, eu falei, véi, e eu vou falar aqui, eu queria convidar você a ouvir 5 músicas do álbum. Se possível, para o vídeo pra ouvir elas antes de continuar a assistir esse vídeo. Que é Every Hour, que é a primeira música do álbum, Follow God, Closing on Sunday, God Is e Water. Essas são pra mim as melhores, mas o álbum inteiro é bom. Qualquer música que você ouvir é boa. Passando rápido pelas músicas, Every Hour é uma música que eles pegam um exagero do louvor, típico ali do profeta Daniel. Periquitos do Himalaia, louvai ao Senhor. Toda hora, todo minuto, todo segundo, todo milissegundo louvai ao Senhor, porque a gente precisa disso. Só que ele faz isso com coral. Com coral. E uma coisa interessante, o Kanye West não canta nessa música. É a primeira música do álbum e ele não canta. É só o coral, moendo couro e pau e pancadaria de voz, um negócio lindo. Follow God, ele pega uma referência de uma música, ele pega um sample de uma música dos anos 70, 60, eu acho, gospel, e fica em cima dela, e lá ele fala sobre conversão e sobre evangelização. Ele fala que, conversando com o pai dele sempre dizia, olha, isso aí não é uma coisa de cristão, isso não é uma coisa de Cristo. Mas ele, em nenhum momento ele fala, o que é coisa de cristão? E ele faz uma crítica à evangelização. Às vezes a gente fala tudo que as pessoas não podem fazer, mas a gente não fala o que elas devem fazer. Que foi exatamente o que Jesus fez a vida inteira. Às vezes a gente fica tanto falando para não fazer, e é muito pelo contrário, as pessoas precisam de testemunho, elas precisam do exemplo do que fazer, que é o que os santos fizeram. Cada música dá um vídeo exclusivo, mas eu não vou fazer aqui uma série do Kanye West, vocês concordam comigo, né? God Is é uma música onde ele vai fazer um relato, assim, da conversão dele, então ele vai dar um testemunho bem bíblico mesmo da conversão dele. Water, ele fala sobre o batismo, que tem um coral assim maravilhoso no momento onde vai falar a palavra water. Anything is water. Coisa linda, linda, nossa, genuíno, magnífico. Tem outras músicas também que ele fala, por exemplo, On God é um testemunho específico. Ele cita Forbes, ele cita o Grammy, ele cita a vida dele, ele cita anos da vida dele, 2003, 2005. É um testemunho maravilhoso. É um álbum extremamente cristocêntrico. Os católicos dos Estados Unidos estão fazendo um meme e eles contaram quantas referências a Jesus tem no álbum do Kanye West e quantas referências a Jesus tem no documento final do Sínodo da Amazônia. E o Kanye West ganhou. Ai, eu tô rindo de nervoso. Além disso, ele colocou uma musicalidade daquela negra americana, sabe? Dos anos 60, lá, Aretha Franklin, quando ela tava na igreja. Que coisa linda e maravilhosa. Meu Deus do céu, chega arrepia. E eu ouvi ateus falando, cara, os caras falando, eu sou ateu e eu arrepiei com esse álbum. É teologicamente perfeito? Não é, porque é o álbum de um protestante, então já começa a ter erro ali. Primeiro é que ele refere-se a Jesus como revolucionário. Eu sei que o contexto que ele tá falando é de revolucionar a vida dele, né? Revolucionar o mundo, porque ele mudou o mundo entre antes e depois dele. Faz um certo sentido, mas não é bom você falar que Jesus é revolucionário, né? Você não pode colocar Jesus no mesmo balaio do Che Guevara, misericórdia. E ele nega o conceito de religião, que é uma coisa que a gente tá vendo muito hoje nessas churches, essas igrejas protestantes pretas que a gente vê por aí, porque o protestantismo viu que esse negócio de ter 30 mil igrejas não dá certo, porque se tudo é igreja, acaba que nada é igreja também. Então, um problema que eles criaram. O problema é que eles estão falando isso dentro das igrejas. Ou das churches, né? Que é como eles estão chamando. Mas isso é problema deles, eu não sou evangélico. Eles que se virem com os problemas que eles criaram. Mas ele me gerou uma reflexão que eu quero trazer ela pra você.
O Kanye West, ele lançou esse álbum depois de muita espera e especulação. E ele é um cara que tá hypado no mundo pop, entende? Ele é marido da Kim Kardashian, saca? E ele fez um álbum 100% gospel, extremamente gospel mesmo. E além disso, ele pintou um ônibus de azul escrito Jesus is King e mandou rodar em Manhattan. O que Kanye West tá fazendo? Ele tá violentando o mundo profano. E o mais interessante é a reação do mundo profano a ele. Que é, esse álbum é tão bom, mas tão bom, que a gente não pode nem falar mal. É um álbum gospel e a gente tem que falar bem dele. Que é o que todas as mídias estão falando, né? Tem gente que tenta até negar. A gente não pode falar que esse é só um álbum gospel, porque seria... Não, bicho, é só um álbum gospel mesmo, entende? Vocês têm que dar o braço a torcer. Mas o que tem de interessante nisso? O Kanye West, ele não tá fazendo uma coisa que ele inventou. Essa prática que ele tá tendo agora de violentar o mundo moderno com a música dele é uma coisa que a Igreja Católica sempre fez. Vou dar um exemplo aqui. Vocês sabiam que Confissões de Santo Agostinho é literatura obrigatória em todas as universidades da China? Na China, é proibido ser cristão. Independente se é protestante, anglicano, católico, é proibido. Só que Santo Agostinho é uma literatura obrigatória nas universidades da China. Porque Santo Agostinho, ele é tão bom, tão magnífico, tão fenomenal, tão fantástico, que ele é capaz de entrar dentro do país inimigo e falar: vocês vão me ler, vocês vão colocar eu como obrigatório, porque eu sou bom demais. E vocês não vão poder nem me negar. Vocês não vão poder nem me ignorar do tanto que eu sou bom. E a Igreja Católica fez isso a vida inteira. Você pegar toda a patrística, se você pegar os apóstolos dentro do Império Romano, sabe? Se você for ver os primeiros cristãos, Santo Inácio de Antioquia. Se você for ver mais pra frente depois, na Idade Média, você vai ter ali Santo Tomás de Aquino. E nos tempos modernos, você vai ter Madre Teresa de Calcutá, você vai ter São João Paulo II. São João Paulo II, quantas pessoas que você conhece que nem católicas são, mas elas dão um braço a torcer, porque João Paulo II não dá pra você negar o cara, velho. O cara sabe? E por que a Igreja Católica fez isso ao longo da história? Porque ela é o corpo místico de Cristo. E Cristo foi o primeiro a fazer isso. Cristo, ele foi um homem que viveu na periferia do Império Romano. Ele era um Zé Ninguém, marceneiro, carpinteiro, não sei a diferença, mas... E que ele era tão bom, mas tão bom, que ele fez em 3 anos com que o mundo jamais esquecesse ele. Jesus não pôde ser negado, sabe? Por mais que o mundo odeie Cristo, os anos são contados entre antes e depois de Cristo. Cristo não conseguiu ser negado. Tanto que ele é bom. Óbvio, salvas aqui as proporções, Kanye West está fazendo a mesma tática que a igreja sempre fez. Ele fez um álbum tão bom que você não consegue negá-lo. E isso força as pessoas a darem o braço a torcer e abrir o coração delas, nem que seja a força pro evangelho. Quando ele faz isso, ele mostra para nós católicos como que nós temos que fazer para evangelizar. Ai, gente, nunca pensei que eu fosse falar essa frase. O Kanye West está ensinando os católicos como evangelizar. Por quê? E agora eu quero fazer uma reflexão com você bem sincera mesmo. Eu queria que você escrevesse nos comentários o que você acha. A Igreja Católica, ela passou por vários períodos. Ela teve o período do Império Romano, teve o período dos bárbaros, teve o período da Idade Média. E a igreja foi se adaptando ao longo dos tempos para converter as almas. E hoje a gente vê tanta gente pedindo pra gente voltar à Idade Média. E eu concordo que a Idade Média foi um tempo melhor do que o que a gente está vivendo para um católico. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é, não é como a gente tem que fazer para voltar na Idade Média, porque a gente não pode estacionar a igreja em igrejas góticas pro resto da vida, entendeu? Em igrejas barrocas pro resto da eternidade. A igreja tem que seguir o tempo junto com o tempo, como ela sempre fez até a Idade Média. A pergunta que a gente tem que fazer é como que se evangeliza o mundo moderno? Não é sendo moderno, tá? Mas como que se evangeliza o mundo moderno? Que é a pergunta, como se evangelizava os índios na Idade Média? Como se evangelizava os bárbaros na época bárbara? O Kanye West, eu acho que ele mostrou uma luz ali, cara. De como, embora protestante, eu acho que ele mostrou um caminho de como fazê-lo, saca? Porque é inegável que o trabalho que ele fez é muito bom. E é inegável que os católicos têm que voltar a aprender a fazer isso. Essa é o principal ponto. Por que a gente está perdendo tantas almas hoje? É porque a gente perdeu a capacidade de conversar com o mundo moderno e convencê-lo do contrário. Nós católicos viramos um monte de bebês chorões que ficam chorando a Idade Média. Sendo que a gente tinha que era agora abraçando os tempos que nós estamos e indo pra batalha, mano. Saca? É fazer o que o Ítalo Marcílio fala, sabe? Abraça a tua realidade, meu querido, e vai. A tua circunstância é essa, então vai. O mundo tá paganizado, o mundo tá modernizado, o mundo tá uma bota, bicho. Abraça a circunstância e vai pra evangelização. E aí chega ao ponto de eu ter que vir aqui e falar que, de fato, o Kanye West fez um serviço. Se ele vai continuar cristão pro resto da vida, eu não faço a menor ideia, né? Ele também não foi o primeiro a se converter. O Bob Dylan já fez isso. Eu cheguei a falar de uma das músicas do álbum gospel dele aqui.
né? Mas ele tá mostrando aqui um caminho que a gente precisa olhar. E aqui eu quero encerrar com um ponto para poder, já prevendo quais os seus hates que eu vou receber. Ser católico está na capacidade de enxergar Deus onde parece que ele não está. Essa não é a primeira vez que eu falo essa frase nesse canal. A Igreja Católica foi capaz de encontrar Deus em símbolos pagãos, como aquele que a gente encontra na capa do nosso catecismo. A Igreja Católica foi capaz de encontrar Deus em música protestante. Assim, eu vou botar aqui um vídeo do Bento XVI num concerto de música protestante. Olha aí pra vocês assistirem, que coisa mais gracinha do mundo. Isso não significa que nós vamos virar pagãos, isso não significa que nós vamos virar protestantes, mas isso significa que nós conseguimos identificar que tudo que é verdadeiro e belo é católico, mesmo que esteja fora da Igreja Católica. Essa frase é do padre Scott Handel, que deu uma palestra linda sobre filosofia oriental, e ele fala sobre isso. Existem aspectos da filosofia oriental que você pode olhar e perceber que há como tirar coisas belas e verdadeiras dali, e acabam sendo católicas por conta disso. E foi assim que a Igreja Católica dominou o mundo. Só que se a gente não voltar a aprender a fazer isso, a gente corre o risco de ver o Kanye West dominando o mundo. Percebe onde está a nossa maior falha? Escuta o álbum, eu tenho certeza que você vai gostar. Foi um vídeo meio esquisito, meio estranho. Eu espero que você entenda o que eu tô querendo dizer aqui. Você que é hater, pode escrever seu hate normal. Eu sei que você não vai entender, você é burro, mas paciência. E a gente se encontra aqui toda semana no Santa Carona. Beijo no coração e tchau.